Se você puder abrir a tua Bíblia, o teu app, nós hoje começamos uma série de reflexões sobre o nosso tema anual, que é a espiritualidade saudável, e hoje, de uma forma especial, nós abrimos o mês de agosto sobre humildade. Então, nesse mês de agosto, nós vamos focar essa temática, humildade. Nós estamos numa ascendente desde o mês de janeiro, onde cada mês temos um tema específico a ser trabalhado. E Deus nos deu, desde o início do ano passado, a proposta para 2024, onde cada mês enfatizamos algo específico nessa espiritualidade saudável, para como igreja continuarmos crescendo. Se você pode abrir o seu app, a sua Bíblia, Salmo 51, versículo 17, é o versículo que nós vamos usar hoje como base para o que Deus tem para nos dizer. Salmo 51, versículo de número 17. Diz assim este texto, Salmo 51, verso 17. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, Tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Humildade é uma expressão de sacrifício, de louvor e adoração a Deus. Humildade é uma expressão de sacrifício, de louvor e adoração a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, Salmo 51, versículo 17, estabelece a expressão coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Uma pessoa humilde. Se você olhar todos os versículos do Salmo 51, eles apontam para um coração quebrantado. Eles apontam para um coração humilde. Eles apontam para uma relação de consciência que uma pessoa pode ter das suas limitações e, por causa desta consciência de suas limitações, agir, ter atitude, postura, fala, decisões, escolhas que retratem desses limites oportunidade de se manter ensinável e, principalmente, diante das circunstâncias, dependente de Deus para lidar com todas elas. O Salmo 51 é um salmo de confissão, de arrependimento, é um salmo em que se mostra um coração completamente aberto para ouvir e viver o que Deus, como soberano, pode ministrar a uma pessoa que tem essa consciência. O que nós vemos é o salmista dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu reconheço esses meus limites, eu peço o teu perdão e quero viver daqui para frente sem manter estes pecados, sem manter essas posturas, essas tendências na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude para que, ao longo dos meus passos e do meu andamento para frente, para o meu futuro, eu possa me manter completamente dependente do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor, da força do Senhor, para que tudo que eu venha fazer, para que tudo que eu venha tomar em decisão, para que tudo aquilo que eu venha falar, eu possa fazer na dependência do Senhor. Quando nós pensamos como um sacrifício, uma postura de louvor, de adoração, nós conseguimos entender que o salmista, ele não só coloca a postura de um sacrifício aceitável a Deus, mas um sacrifício que dignifique a Deus. E quando nós pensamos na adoração, nós pensamos em reconhecer o que Deus é. E quando nós pensamos em louvor, nós pensamos em reconhecer o que Deus faz. Um sacrifício aceitável, um coração quebrantado, um coração humilde, é uma forma de dignificar o que Deus é e faz sobre nós. E na nossa experiência pessoal, nós somos constrangidos pelo que Deus faz e o que Ele é para nós, ao ponto de desejar viver assim também. Então,
é um sacrifício porque a humildade, ela vai contra o nosso eu. O nosso eu é de tentar prevalecer, é de tentar mandar, é de tentar açoitar ou sobrepor aos outros. A nossa tendência é querer sempre sair bem do que nós vivemos, independentemente do que o outro viva ou o que aconteça com o outro. Então, a nossa tendência não é de viver humildade, porque a nossa proposta é sempre de sobressair. A nossa tendência é de poder sempre se dar bem. A humildade, ela se coloca na dependência. A humildade, ela não procura os seus próprios interesses. A humildade, ela não coloca em foco a si mesmo. A humildade, ela atribui valor ao outro. E quando nós pensamos nesse outro, nós temos que pensar em Deus. Então, quando nós pensamos em submissão, obediência, não há como nós não pensarmos em Deus e não focarmos a nossa vida a Ele. Mas a humildade, ela também deva ser refletida ao nosso semelhante. No casamento, uma pessoa humilde ou um cônjuge humilde é aquele que se coloca submisso ao outro, independente do papel, da função, do gênero, homem, mulher, esposo e esposa. Nós precisamos ver dentro de uma família o processo de humildade e submissão ao outro, o filho ao pai, o irmão ao outro irmão, a irmã, a mãe. E dentro desse contexto, essa subordinação mostra valor ao outro, e nesse processo a pessoa está disposta a não apenas amar, mas também a servir. Muitas vezes dentro de casa nós empurramos um para o outro. Eu tenho que lavar as vasilhas do almoço e eu digo ou indico a quem deva fazer isso, mas eu não me coloco à disposição de fazer isso. Indicar alguém para fazer algo pode mostrar não subordinação, mas exaltação. Por que você está me mandando fazer isso? Porque eu sou menor do que você? Você é maior do que eu? Você tem um status diferente aqui dentro dessa casa? Quando eu me subordino, quando eu estou disposto a viver com o outro, eu estou disposto a também servi-lo. Quando eu faço isso com Deus, e às vezes, na minha análise, eu posso achar que seja mais fácil obedecer a Deus ou me subordinar a Deus e não ao próximo, mas a minha relação de subordinação a Deus e ao próximo precisa ser semelhante na forma de servir. É claro que Deus sempre terá a palavra sobre tudo o que eu venho a viver, mas eu preciso entender que a humildade, ela também leva uma subordinação em serviço ao outro. Diante das circunstâncias que nós vivemos, essa tendência do eu, ela é uma tendência opressora nas relações. Uma pessoa orgulhosa, que é oposta à humilde, ela tende a manter o seu foco, independentemente do que esteja ocorrendo ou das circunstâncias. Uma pessoa orgulhosa, ela é capaz de morrer, mas não se arrepender. Ela é capaz de morrer e não reconhecer os seus limites. Humilde, ao reconhecer os seus limites, como falamos no início, ele está disposto a não só salvar a sua própria vida, mas até a do outro. Diante disso, nós podemos ver então um paralelo dessa tendência humana e a tendência proposta por Deus a nós. Deus mostra e é exemplo de humildade. Ele deixa os céus com a sua eterna glória e Ele se encarna entre nós, vive entre nós, sofre entre nós, morre na cruz por nós. E é essa referência de humildade, esse servo sofredor de Isaías 53, que nós reconhecemos que a humildade, ela é um retrato de quem de fato Deus é, não só na expressão do Deus Filho, mas na proposta
de salvação a todo homem. Por quê? Porque Jesus se dá na condição de referência de todo o pecado e de toda a iniquidade da terra, de todos os homens, tomando sobre si todas essas falhas para poder libertar todo homem, reconectar todo homem à grandiosidade dos propósitos de Deus. Quando nós pensamos assim, nós começamos a ver o quanto é contraditório alguns discursos, quando as pessoas falam sobre humildade, mas não conseguem vivê-la de uma forma adequada. Eu já contei essa experiência há um tempo atrás aqui, e me reporto a ela, porque ela tem um conteúdo de verdade e um conteúdo rico por aquilo que se viveu. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele um dia foi convidado para, no Palácio do Governo de Minas, proferir uma mensagem, num momento alusivo ao estado de Minas Gerais. Estava ali não apenas o governador, o vice-governador, muitos deputados, mas muitas autoridades que ali estavam participando daquele momento de louvor, de adoração a Deus. E ele então havia comprado um terno novo para usar nesse dia, um sapato novo para usar nesse dia. E a distância da plataforma que ele iria falar, o púlpito, de onde estava sentado, era menos de 15 metros. E nesses 15 metros, com seu sapato novo, ele conseguiu escorregar e cair. Diante de todos, daquelas autoridades e de milhares de pessoas que estavam ali para participar daquele momento. Ele cai ao chão, rasga a calça, e ele, em alguns segundos, reconhece que ali, aquela queda, o rasgar da sua calça, havia habilitado a condição do seu coração para poder pregar aquela palavra. Ele disse que aqueles segundos no chão, o espanto de todos, aquele incômodo de vergonha, ele disse: Deus tratou o meu coração para que do chão ao púlpito eu pudesse recompor e eu pudesse ser o que Deus desejava que eu fosse ao ministrar aquela palavra naquele dia. Nós conhecemos ele, sabemos o quanto ele é humilde, mas no traço dessa queda ele disse que a humildade se tornou uma referência não apenas interna, mas a ser proferida através daquela palavra. Quem é que não se sente bem em ser convidado para poder falar um momento tão solene, ser colocado em referência, numa posição de destaque, de poder estar à frente de milhares de pessoas, de ter o uso da palavra? Ele se sentiu honrado, sim, ele se sentiu alcançado, mas ele se adequou após a queda. Ouvir isso me faz entender que muitas vezes, em muitos momentos nossos, nós somos aplaudidos pelas pessoas e nós nos sentimos bem. Às vezes levantamos as mãos e saudamos as pessoas que ovacionam, aplaudem, reconhecem um brilho ou outro, como nas Olimpíadas, um destaque, uma capacidade ou outra. Nas circunstâncias da vida, os vitoriosos, nós celebramos a esses vitoriosos. Mas sabe onde eu consigo ouvir palmas que são muito sinceras? Em velórios, nos cemitérios. Palmas que retratam choro quando são direcionadas à história daquele que está partindo, daquele que não estará mais entre nós, daquele que evidencia o seu limite físico nas nossas histórias. Talvez algumas dessas pessoas nunca receberam uma salva de palmas, nunca reconheceram o que fizeram, o que foram, talvez porque também nunca desejaram o reconhecimento ou aquilo que fizeram. Mas nestes momentos nós vemos muita sinceridade no que é expresso,
do valor da história daqueles que partem. Mas qual é a dificuldade de receber uma moção de gratidão, uma salva de palmas? Quando nós tomamos isso para nós, quando nós dizemos realmente, obrigado, eu sou bom, muito obrigado, eu sei que eu sou especial, muito obrigado, eu sei que não existe ninguém como eu sei que realmente eu sou o ápice desse momento. Quando eu recebo, eu coloco o valor daquilo que está acontecendo como crédito só para mim. Mas quando ocorre essa situação, e eu devolvo isso, e eu não apenas levanto o dedo apontando para os céus, mas humildemente eu digo para o meu coração, nada disso é para mim, tudo é para a glória de Deus. Independentemente do gesto do meu corpo, da minha postura diante daquilo que eu estou vivendo, eu estou sendo simplesmente um elo que motiva as pessoas a continuar exaltando a Deus, glorificando, porque Deus realmente é muito bom. Ele é perfeito, nós não somos, mas Ele é. Ele usa as pessoas para a glória dEle. E é por isso que a gente pode aplaudir momentos difíceis em que uma pessoa consegue, de forma maravilhosa e única, sobressair. Quer seja numa postura ou numa atitude no esporte, quer seja numa fala, quer seja numa circunstância adversa, numa atitude ou postura de livramento, de salvar alguém, independentemente do que seja, nós podemos utilizar a referência do reconhecimento para exaltar a Deus. Alguns jogadores fazem isso quando fazem um gol. Algumas pessoas fazem isso diante da vitória de uma competição. Mas nós precisamos aprender a fazer isso todos os dias e todas as vezes em que o que é feito é reconhecido como bom. Se você faz o almoço e alguém agradece, você diz muito obrigado, Deus seja louvado. Se você faz uma arrumação na casa, ajusta lá o sofá, faz uma limpeza na casa e alguém reconhece e diz, nossa, a casa está muito limpa, você pode dizer muito obrigado, Deus seja louvado. Aprenda a estabelecer o seu sacrifício de louvor e adoração a Deus naquilo que você evidencia a humildade. A ação de estar sob o outro. Quando nós começamos a viver com os nossos valores sempre a dependência de Deus e as nossas posturas, à medida do possível, ao outro, nós conseguimos estabelecer limites para que o nosso eu não cresça e não se expanda, não fique à mostra, mas a nossa humildade se torne uma característica de presença de Deus. Quando eu penso nesse sacrifício aceitável, quando eu penso no ato de dignificar Deus, eu não penso só nas palavras, eu penso nos meus pensamentos, eu penso no meu sentimento. Porque eu posso ficar calado, cabisbaixo, diante de uma salva de palmas e dizer no meu coração, eu sou bom, como eu sou bom. Mas eu posso, diante disso, dizer, Deus, eu não mereço isso, isso é do Senhor, é para o Senhor. Tira de mim qualquer vaidade, Senhor, nesse momento. O Senhor sabe que o que eu fiz foi para o Senhor, e é por isso o meu melhor, e é por isso esse reconhecimento. Quando nós não tratamos os nossos momentos, entre aspas, de glória para a glória de Deus, a falta desse trato corrompe o nosso coração, corrompe a nossa alma, desconfigura a nossa humanidade. E podemos ficar bem na fita dos homens, mas nós nunca ficaremos bem na fita com Deus. Porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo nesse momento. Quando nós pensamos no atributo do valor, da gratidão, quando nós pensamos nas nossas posturas, nós precisamos entender que a nossa vida como um todo precisa ser para manifestar a glória a Deus. O que eu faço? Então não pode ser feito de qualquer maneira, precisa ser o melhor. Se eu vou lavar o carro,
eu preciso lavar da melhor forma. Contei aqui um tempo desse atrás, que na minha adolescência lavava o carro e usava cotonete para tirar a poeirinha dos cantinhos lá. E eu gastava um dia para lavar o carro. E se precisasse lavar de novo, no dia seguinte faria a mesma coisa. O meu investimento era na qualidade daquilo que se fazia. Então, andar no carro depois era uma coisa muito boa. E quando eu fazia isso para o meu pai, para o meu irmão, eles chegavam e diziam muito obrigado. E eu dizia assim, eu sei que eu consigo lavar o carro muito bem. Mas quando eu me converti, e eles vinham falar, uma outra pessoa, hoje eu não consigo mais lavar o carro com tanto tato, com tanto jeito, com tanto tempo. Então as pessoas nem elogiam às vezes o carro quando está limpo, até porque não é meu o carro, não é minha limpeza, então não tem nem como receber isso. Mas depois que eu me converti, quando alguém falava de alguma coisa que eu fazia, eu pensava, que bom, eu fiz algo que foi bom para alguém, que reconhece o que foi feito, e isso é para Deus. Eu aprendi a dizer, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E ao longo da minha vida, eu tenho aprendido a dizer, Deus, isso é para o Senhor. Isso não pode ser para mim. Mas Edson, você fez, mas submisso a Deus. Mas você se esforçou com a força de Deus. Mas você teve esperança em Deus. E a nossa participação? É obrigação? Eu poderia dizer em primeiro momento que sim. Podemos dizer que humildade deve ser uma obrigação de todos aqueles que são dependentes de Deus. Mas a humildade não é só uma obrigação, é um privilégio. Quando nós pensamos no que Jesus fez e passou na cruz, e o que nós passamos, fichinha, diante do que Ele viveu, é um privilégio. É privilégio nós sofrermos também, é privilégio nós termos limites também, aflições também, porque Ele, Deus, através de Cristo, também fez, Ele também passou. A humildade é uma forma de manter o nosso pé no chão. A humildade é uma forma de reconhecer que nós somos seres humanos, criaturas. O que faz diferença é que quando nos convertemos, há uma razão da nossa vida, que até então não era sentida. Nós achávamos que tudo girava em torno de nós, e quando nos convertemos, nós sabemos que tudo gira em torno de Deus. Então todas as coisas precisam ser convergidas para Deus. Saber acolher um elogio, uma moção de gratidão, deva ser comum para nós. Nós precisamos disso, mas não retê-la para nós. Nós somos canais de Deus para abençoar as pessoas que estão à nossa volta e para louvar a Deus com o que nós fazemos. Então, se eu sou um canal para manifestar essa ação a Deus, eu não tenho o que é feito para mim, eu tenho como repassar para Deus. Então, como foi dito, se eu faço o meu melhor, se eu me esforço, se eu realmente faço tudo que as pessoas possam olhar e dizer, isso é bom, e retratam, eu posso dizer, Deus, esse sacrifício é para o Senhor, essa postura é para o Senhor, essa moção é do Senhor. Eu confesso a vocês que eu não sei quantos reconhecimentos humanos, políticos eu tenho. Eu tenho umas gavetas ali, tem esses negócios tudo lá, esses diplomas, essas coisas. Eu nunca vou colocar nas paredes. Meu jeito, não é porque eu seja humilde, eu reconheça isso, não é nada disso. É porque o que eu acho que deve ter na parede é Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. O Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor é por nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E não retratos, e não certificados, e não diplomas, e não honras aos méritos. Não tem nenhum problema se você tem isso na sua casa, mas você nunca vai ver isso na minha casa, porque a minha casa pode ter paredes brancas, mas as escritas das vidas da casa são para Deus. A nossa relação aqui é de ser instrumentos de Deus. Então o que eu faço na dependência e sendo usado por Deus.
O que você faz precisa ter também essa mesma postura, esse mesmo alinhamento. Você é um instrumento de Deus, e o que você faz, você precisa glorificar a Deus. O reconhecimento humano pode ocorrer, mas ele não pode ser retido para você. Você precisa entregar para Deus o que pertence a Ele. Se você faz isso, você não se insufla, não enche, não fica dentro de uma postura ensoberbecida, envaidecida. Você reconhece que o que você pôde fazer de melhor foi Deus que te deu condições e é para Ele que precisa ser feito. Se você tem esse sentimento, você não faz isso só um momento por alguém, por uma pessoa, mas você continua sendo e fazendo isso para essa pessoa. Sabe, ver, por exemplo, no fechamento de um mandato, um governante de um país, como ocorre de uma forma comum em alguns países, esses governantes servindo aqueles que serviram a eles, as suas famílias, durante um determinado tempo, é uma coisa notória. Um presidente da República chamar todos aqueles que o serviram durante o seu mandato e servir cada um deles, agradecendo, preparando a refeição, servindo essa refeição, é notório. Isso é uma coisa extraordinária. Mas o reconhecimento não pode ser para esse presidente, não pode ser para mim ou para você que faz uma coisa extraordinária aqui ou acolá. A gente precisa dizer que o extraordinário vem de Deus, porque de fato é dele. O ordinário somos nós que fazemos. Então, veja, não é só fazer uma comida, o servir essa comida, o estar junto, sentar ao chão ou junto com as pessoas. Quando eu fui pela primeira vez na África, eu ganhei um presente do líder tribal, uma baita cabeça de porco. E ele disse para mim, é toda sua. Uma cabeça de porco que esteve cozida durante um determinado tempo na água ali, com algumas iguarias. E aquela baita cabeça de porco colocada à minha frente, numa bacia, precisava ser comida. Eu acho que daria conta, se fosse um pouco mais novo na adolescência. Mas eu disse para ele, eu preciso que o Senhor coma comigo. E eu queria que algumas pessoas aqui da comunidade também comessem comigo. Funcionou bem. Chamei lá uns 10 e comemos a cabeça do porco rapidinho. Que honra receber aquela cabeça de porco. Mas olha quantas pessoas que estavam à volta que poderiam usufruir daquilo também, daquela honra, de sentar naquele espaço, de viver ali. Então, estar ali e poder viver isso, e dividir esse momento com outras pessoas que talvez nunca teriam essa chance, as pessoas, elas se sentiram alcançadas não pela minha decisão naquele momento, mas pelo sentimento de divisão desse brilho, que precisa sempre ser composto. O brilho nunca pode ser só de uma pessoa, ela precisa ser dividida com outras, porque a referência do reluzir a glória de Deus, ela é sempre a partir da pessoa para o coletivo. É a igreja que deva fazer parte disso, é a família que deva fazer parte disso, é a comunidade que deva fazer parte disso, é o reino de Deus que deva fazer parte disso. Então, a partir do momento que eu reconheço os meus limites, que você reconhece os seus limites, e se há alguma coisa boa que a gente faz, a gente precisa dividir para os outros e dizer, isso é manifestação da glória de Deus. A humildade, então, não está para aquilo que é fora, está para aquilo que está dentro, aquilo que vem e que floresce. É difícil estabelecer a leitura deste texto sem não pensar, sem não conseguir olhar para Deus e dizer, Deus, o sentimento do salmista é o meu sentimento agora. E eu posso ler daqui a 5 minutos esse texto de novo, e eu vou chegar à mesma conclusão, Senhor, é o meu sentimento. Vou ler 10.000 vezes esse texto, eu vou ter 10.000 vezes o sentimento de que também me sinto assim diante de Deus, que também compreendo e vivencio essa postura do salmista diante de Deus.
que acredito que você também tenha e que você também deva viver. Então, se a humildade é uma expressão de sacrifício, louvor e adoração a Deus, eu tenho procurado glorificar, exaltar, louvar a Deus com a minha forma de viver? Talvez ao perguntar, você seja humilde o suficiente para dizer, não, acho que não, preciso aprender muito ainda. Mas a questão que você talvez possa criar como linha de parâmetro, ou até mesmo como filtro é, você percebe Deus usar a sua vida nas suas relações interpessoais? As pessoas conseguem entender que você, ao estar junto da pessoa, ela percebe Deus presente, ela sente graça de Deus, ela sente a manifestação do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Porque quando nós estamos junto ao outro, nós não podemos marcar com a nossa presença simplesmente ao estar com o outro. Nós precisamos marcar com a presença de Deus. Quando nós saímos, a pessoa precisa perceber que a diferença, o vácuo, o vazio que ficou, não foi de alguém simplesmente ali, mas além da pessoa, da presença de Deus junto a ela. Então, é possível que a gente tenha na nossa mente lembranças, e muitas, do quanto precisávamos de um apoio e Deus proveu, do quanto precisávamos de uma palavra e Deus proveu, do quanto precisávamos, como o Magela colocou, de um abraço e Deus proveu, o quanto precisávamos de uma ajuda financeira e Deus proveu, o quanto precisávamos de algumas coisas específicas e Deus proveu. Às vezes, sentindo um frio ali, e alguém tira a jaqueta, a blusa, o paletó, né? A pessoa está com 2 blusas ali, tira uma delas e coloca e diz assim, ó, isso aqui é para você se proteger do seu frio. E você, poxa, essa pessoa, fazer isso por mim, isso é tão bom. Você está sentado num transporte coletivo e a pessoa chega para você e diz, por favor, sente aqui um pouco, na continuidade da sua viagem. Você diz, poxa, mas tantas outras pessoas em pé, eu ser honrado para sentar aí? Ou, diante de um momento adverso, você sentado em algum lugar, pensativo sobre algumas circunstâncias, talvez até com fome, e alguém chegar com um cachorro quente para você, ou chegar com um sanduíche para você, ou chegar e sentar do seu lado, dar uma palavra para você, dando esperança sobre o seu dia. Isso nós não esquecemos, porque nós precisávamos tanto e aquilo foi provido para nós. A gratidão a essa pessoa é parte, porque a gratidão maior deve ser dada a Deus. Então nós também podemos ajudar a pessoa a não se tornar orgulhosa. Nós podemos chegar como hoje, por exemplo, no aniversário do Flori, e dizer, eu agradeço muito a Deus, Flori, pela sua vida. A gratidão está onde? Está em Deus. Por quê? Por dar a vida do Flori, aniversariante de hoje. De uma atitude como uma atitude de ministração, como foi domingo passado de manhã, uma grande ministração de Deus através do pastor Daniel, de chegar para o pastor Daniel e dizer, Deus usou a sua vida, Daniel, para ministrar a minha vida um domingo de manhã. Então, quando eu tenho experiência com Deus, quando eu tenho temor a Deus, eu não concentro o meu reconhecimento na pessoa, eu reconheço Deus e eu coloco o quanto essa pessoa foi instrumento para que Deus pudesse usá-lo e ele abençoar ou ela abençoar. Então, de um lado, tem a minha postura de indicar tudo para Deus. Do outro lado, quando eu faço o reconhecimento, eu procuro, a partir de Deus, a pessoa. Então, vamos lá. O Magela estabeleceu aqui o louvor e adoração. Nós fomos abençoados com a ministração dele. Então, eu dedico gratidão a Deus pela vida do Magela. Eu
participo de um momento e alguém diz assim, muito obrigado. Eu digo a Deus por aquilo que representa esse sentimento, e aí me alcança. Então, se eu faço por alguém, eu faço a Deus até a pessoa. Se eu recebo dirigindo para Deus, para depois vir a mim. Nós precisamos reconhecer que o todo, o foco é Deus. Eu sou parte desse todo. A glória é para Ele, a exaltação é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Isso não pode ficar comigo, porque senão eu vou desenvolver a síndrome de Lúcifer, achar que eu e Deus somos iguais, temos o mesmo poder, querer usurpar, tomar o lugar de Deus. E a síndrome de Lúcifer, ela se torna comum na história da humanidade. Quantas pessoas querem ser iguais ou até superior a Deus, que acham que tem o domínio? Nós não sabemos ainda o todo que viveremos sobre essa fase conclusiva da vida, da história do homem na Terra, até o final dos tempos. Mas, de acordo com a profecia de Apocalipse, vai levantar pessoas não humildes para sobrepor a outras, para poder tentar tomar o lugar de referência entre os homens, tentando ofuscar o que é de Deus. Ao seu tempo, Deus voltará através de Cristo e manifestará o seu poder eterno, destruindo as forças e o domínio daquilo que enquanto o homem acha que tem. Este será o momento final em que todas as coisas estarão subordinadas ao único, ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Todas as coisas já estão subordinadas a Ele, mas há muitos que acham que ainda podem ocupar ou estar em paralelo a este lugar, a esta posição de Deus. E só quando houver o juízo final é que de fato as pessoas entenderão isso. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, ao início desta série, entendamos o quanto nós podemos fazer da humildade um elemento de adoração e louvor a Deus, e o quanto podemos fazer da humildade uma forma de manifestar a presença de Deus, o serviço de Deus, a essência de Deus às pessoas que estão à volta, quando nós fazemos o nosso melhor. Então, como servos de Deus, nós não podemos criar evidências para o outro, nós temos que trazer e mostrar as evidências de quem é realmente Deus, a partir do que Deus faz, usando pessoas e circunstâncias para poder nos abençoar. Se eu emito ações e faço dessas ações o meu melhor, as pessoas podem reconhecer Deus se manifestando ali. Quando eu faço regular ou sem a minha entrega total, eu não manifesto às vezes a referência da gratidão como presente, porque eu fiz às vezes até de uma forma bem clara, apenas como obrigação, e às vezes as pessoas nem retribuem isso. Mas quando eu faço da melhor forma, o senso de gratidão, ele ou às vezes se faz presente, mas eu não posso reter e ter para mim, eu apenas indico a quem deva receber tudo isso. E toda vez que eu faço, eu preciso convergir primeiro para Deus, entendendo que é Ele quem faz todas as coisas. O ser humano, as circunstâncias são determinadas por Ele. E assim, encontrando a referência de glória e honra primeiramente a Deus, eu posso chegar àquele que foi usado para poder fazer, falar, agir, decidir daquela maneira sobre mim. E por último, quando eu penso neste texto, na expressão deste versículo 17, nós conseguimos ver que este sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, é a humildade, onde Deus jamais desprezará aquilo que envolve essa humildade, esse arrependimento, esse coração humilde. Viva assim, seja assim,
pense assim. Tenha no seu formato de vida oportunidade de ser o que Deus espera, de fazer o que Deus espera todos os dias da sua vida. Assim você não se insufla, você mantém o equilíbrio da graça de Deus, por reconhecer e saber quem você é, e por poder fazer o que Deus deseja, sendo o que Ele é, soberano sobre todas as pessoas e sobre todo o tempo. Que a humildade seja uma forma clara das pessoas perceberem: Deus está conosco. Deus está conosco. A humildade se torna um retrato da vida, e é para a glória dele todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Concluir essa palavra nesse dia? Senhor, o salmista fala desse coração quebrantado, dessa humildade que o Senhor recebe. É fato que é difícil ser humilde, porque vai contra a nossa tendência como homem, mas se torna possível quando nós procuramos depender do Senhor e não de nós mesmos, quando nós fazemos para o Senhor e não para nós mesmos, quando o nosso foco é o Senhor e não nós mesmos. Por isso, nos ajude nessa noite a entender que a humildade é uma expressão de adoração, glorificação, de louvor ao Senhor. Quanto mais humildes, mais mostramos a presença do Senhor na nossa vida e aqui na terra. Mais mostramos a presença do Senhor nas nossas relações humanas. Porque o coração soberbo, orgulhoso, é um retrato do que o homem é e do que o homem deseja, do que o homem faz. Nós reconhecemos que não é fácil pagar o preço da humildade nos nossos dias, mas é possível quando nós temos um compromisso com o Senhor. Na nossa relação com o próximo, na nossa relação dentro de casa com o nosso cônjuge, na nossa relação com a nossa família, nós, quando vivemos a humildade, nós mostramos que o Senhor age a partir de nós, no zelo, na harmonia, no trato de todos aqueles que estão à volta. Nos ajude, Pai, a ter uma espiritualidade saudável, a nunca receber a honra para nós, a nunca receber glória para nós, a nunca receber reconhecimentos para nós. Nos ajude a ter a suficiência da consciência que nós somos servos do Senhor e não de nós mesmos. As pessoas são parceiras nessa comunidade e nessa ação de fazermos as coisas para o Senhor. Nos ajude, Pai, a cada dia a não reter o que é do Senhor. Ajude-nos a cada dia a fazer com que as pessoas vejam mais o Senhor do que nós nas nossas relações humanas. Trate o nosso coração, continue gerando quebrantamento à nossa alma, para que as nossas posturas continuem exaltando o Senhor como nosso Deus. Nós queremos, Pai, ser mais transparentes na glória do Senhor aqui na terra. Por isso, faça diferença na nossa mente, no nosso coração, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas posturas. Nós, diante do Senhor, nos consagramos e reconhecemos o quanto queremos ser mais humildes, mas não para fora, para dentro, tratando a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Faça com que nesta noite nós não precisemos cair no chão e rasgar uma roupa para andar com mais humildade, para falar com mais humildade, para nos relacionar com mais humildade. Que o Senhor, o nosso Deus, seja por nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu estava me lembrando agora aqui, isso tem a ver com a palavra, um amigo, ele é juiz,
está se aposentando agora. E é uma pessoa simples, barriguda, usa roupa simples. E ele estava lavando o carro dele, em frente à casa dele. E alguém chegou procurando por ele. E não deu valor nenhum, né? Uma pessoa simples, lavando o carro ali, no mínimo ele falou, esse lavador de carro deve conhecer o juiz. E ele chegou e disse assim, negão, você pode chamar o juiz fulano de tal lá para mim? Ele disse, claro que sim, só um minutinho. Aí ele foi lá, trocou de roupa, colocou o terno dele, e aí ele saiu, pois não, você era a pessoa que estava aqui lavando o carro? Sim. Você me desculpa, claro que eu desculpo. E aí a pessoa disse, bom, eu queria pedir uma situação, mas eu acho que outro dia. E aí foi embora. Eu falei assim, Edson, eu nunca vi uma pessoa tão constrangida na minha vida. Ele veio pedir um favor, com toda certeza, tipo, olha melhor a minha situação lá, eu sei que o meu processo está na sua mão, vê o que você pode fazer, mas diante do que ele fez ali, qualquer coisa que ele fosse fazer depois seria pior. E ainda bem que tomou a decisão de ir embora. Ele falou, eu não fiquei constrangido em nenhum momento, mas ele ficou. Mas eu fiquei muito feliz, porque não me viu, entre aspas, como doutor. Ele me viu como um lavador de carro. Se as pessoas me vissem mais, não como doutor, como juiz, mas como lavador de carros, seria tão bom a minha vida. Porque quando as pessoas me veem como juiz, elas me cumprimentam, elas falam comigo, elas agem de uma forma diferente comigo. Quando me vê como lavador de carro, não. E eu fiquei pensando assim, Senhor, eu queria ser mais lavador de carro do que qualquer coisa que eu seja ou faça na minha vida. E você? Como é que você sai daqui dessa noite? Com o sentimento de ser visto como um lavador de carros ou como alguém imponente, influente para a vida? Que Deus nos ajude a tratar o nosso coração e sermos mais humildes para todo o nosso futuro, glorificando e exaltando a Deus com o de melhor que nós podemos fazer. Amém?